Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei qual o horário que você vai conseguir assistir esse vídeo. Então, segundo ano, nosso primeiro bimestre se encerra dia 6, né? Nesta segunda-feira, e a partir do dia 7 é o segundo bimestre. Um pouco atípico, né? Estamos passando por dificuldades aí mundiais e na tentativa de não parar o ano letivo, nós estamos aí com essas aulas à distância, né? Vamos fazer de tudo para o prejuízo não ser tão grande, porque vai haver prejuízo, é claro, mas para que esse prejuízo não seja tão grande assim. Então, só para te localizar aqui, nosso primeiro bimestre, nós falamos sobre a população mundial, né? É a unidade 1 aqui, ó, características de crescimento, a população mundial, conceitos básicos, piriri pororó. E você viu que foi um conteúdo recheado de conceitos. Taxa de natalidade, mortalidade, crescimento natural ou vegetativo, expectativa de vida, os conceitos de pirâmide etária, população economicamente ativa e assim por diante. No nosso segundo bimestre agora, unidade 2, unidade 2, o espaço urbano e o processo de urbanização. Principalmente, pessoal, urbanização. O nosso conteúdo é esse. Então, dentro desse assunto de urbanização, nós vamos estudar como essa urbanização ocorreu, como ela aconteceu no mundo desenvolvido e no mundo subdesenvolvido. Antes disso, até nós temos que conceituar, né, ter um conceito sobre essa palavra urbanização. Nós vamos ver aqui os problemas decorrentes dessa urbanização, qual é a hierarquia, cidades mais importantes ou menos importantes, aquelas que mais influenciam ou menos influenciam, o papel das cidades na economia global, as cidades e a urbanização brasileira, então volta para o assunto para o nosso país e assim por diante. Então, o nosso segundo bimestre é só sobre urbanização. O terceiro, você está vendo aqui, que vai falar sobre atividade industrial. Se nós conseguirmos, pode ser que coloquemos o primeiro, esse assunto de urbanização e de industrialização juntos, porque é impossível você falar de industrialização e não falar como a industrialização provocou a urbanização. É impossível você falar de urbanização e não lembrar de como o processo de industrialização deu início ao processo de urbanização. Por isso que um assunto aqui está casadinho, um após o outro. Só que lá no seu livro didático não está tão casado assim não. Não, tá sim, tá sim. A unidade 3, dinâmicas populacionais, foi o assunto, foi a unidade que nós estudamos. E a unidade 4 agora, urbanização e movimentos sociais. Tá? Então, para você acompanhar no livro didático, unidade 4, urbanização e movimentos sociais, capítulo 16, urbanização, capítulo 17, urbanização brasileira, capítulo 18, os movimentos sociais. Tá? Então, tá aí o nosso segundo bimestre. Então, vamos lá. Vamos fazer essa aula inicial aqui, essa aula de abertura, colocando os pontos mais importantes, alguns conceitos mais importantes. Nós vamos começar aqui com uma frase, né? Com uma frase. Deixa eu arrumar aqui. Certinho, consegui. Um dos maiores problemas da urbanização é quando ela acontece sem o crescimento urbano. Um dos maiores problemas da urbanização é quando ela acontece sem o crescimento urbano. E aí eu te pergunto, urbanização é o mesmo que crescimento urbano?
E eu mesmo te respondo porque eu estou sozinho aqui gravando. Bom, urbanização, pessoal, tem a ver com a quantidade de pessoas que estão morando na cidade. Quando a população que habita a cidade é maior do que a população que habita o campo, a área rural, nós podemos falar que ali houve um processo de urbanização. Para você falar que um país é urbanizado, mais de 50% dessa população deve habitar a zona urbana, deve habitar as cidades. Se a maior parte da população residir na área rural, esse país não é um país urbanizado. E crescimento urbano, professor? Bom, crescimento urbano é crescimento urbano. É o crescimento da cidade. É o crescimento em infraestrutura. Casas, prédios, estradas, infraestrutura em geral, pessoal. Isso é crescimento urbano. Mas, no nosso dia a dia, a gente acaba utilizando essa palavra urbanização de maneira errada, né? O setor aí que é construído uma praça, e essa praça fica bacana ali, você fala, nossa, tá tão bacana aqui, tá urbanizando, né? Ou se não tem nada naquele setor, você fala, nossa, poderia urbanizar. Então aqui para nós, né, estamos utilizando, acostumamos a utilizar essa palavra urbanização, tendo em vista só essa questão da infraestrutura da cidade, tá? Mas eu volto a repetir, urbanização é um processo de crescimento populacional. Quando a população que mora na cidade é maior do que a que mora no campo, você fala que houve um processo de urbanização, enquanto o crescimento urbano é apenas o crescimento em infraestrutura. Só que essa urbanização ela pode ser tratada de duas formas, pessoal, dentro da demografia e dentro da arquitetura e urbanismo. Dentro da demografia, não sei se você se recorda, mas demografia foi uma das primeiras palavras que nós falamos quando fomos estudar a população. A demografia, o estudo populacional, foi assim a abertura da aula. E como eu estudo a população de um país? Eu estudo através de taxas, de indicadores, e aí nós entramos naqueles conceitos. Então, para a demografia, para esse assunto demografia, que é exatamente o assunto que nós estamos estudando, né, é sequência, eu falo urbanização quando há comparação entre a população rural e a população que mora nas cidades. Para o assunto arquitetura e urbanismo, urbanizar é dotar o espaço com infraestrutura. Então, se você estiver aí no curso de arquitetura e urbanismo ou estiver conversando com pessoas dessa área, claro que ele vai falar urbanização tendo como critério esse conhecimento da área dele, vai falar de infraestrutura. Mas para nós aqui da geografia, dando continuidade ao assunto, nós vamos pegar como base principal aqui a ideia de demografia, tá bem? Ok, vamos lá então. Em alguns países europeus se classifica o ambiente como efetivamente urbano, avaliando a densidade demográfica e infraestrutura. Olha que interessante, pessoal. Em alguns países da Europa, para falar que um local é urbano ou não, ele vai olhar a população versus a infraestrutura. Que ideia é essa? A ideia é o seguinte: a infraestrutura da cidade, tudo que desde a mobilidade do trânsito, a coleta de esgoto, a água encanada, isso é infraestrutura. Essa infraestrutura é suficiente para poder atender a população daquele local de maneira legal, de maneira belezinha, assim, todo mundo usufruindo da mesma forma? Nós já tratamos desse assunto uma vez, desse exemplo que eu vou falar em sala de aula, nós estávamos falando sobre a questão dos imigrantes. A sua casa, do jeito que ela está, a infraestrutura dela dá conta de atender todos os moradores, né? E se chegar mais 4 ou 5 moradores? A infraestrutura da casa, a quantidade de banheiro, o tamanho da sala de TV, da sala de jantar, da área de lazer, o espaço, a infraestrutura da casa consegue dispor um ambiente confortável para esses novos integrantes que chegaram? Pode ser que sim, pode ser que não. Então essa é a ideia aqui, ó. Em alguns países da Europa, para falar se
se aquele lugar é urbano ou não, ele vai olhar a quantidade populacional versus a infraestrutura. E no Brasil? Se fosse utilizar esse contexto aqui, essa ideia de alguns países europeus, será que o Brasil seria um país tão urbano assim? Então tá aqui. Nós estamos vivendo o quadro aí da Covid-19, né? Essa pandemia que está afligindo e assolando o mundo todo, né? Está impactando na vida de todo mundo, tanto por isso que nós estamos aqui com as aulas à distância, né? Tentando aí salvar o ano letivo. Nós sabemos que não é a mesma qualidade, né? Da troca ali de sala de aula, daquela confirmação, daquele olhar do aluno, daquela confirmação se ele está entendendo, ou da reprovação se ele não está entendendo, enfim. Existe aqui uma infraestrutura onde todos os moradores consigam usufruir dessa infraestrutura, né? Não dá, né, pessoal? Só a favela, não dá. Não há água encanada para todo mundo, não há coleta de lixo para todo mundo, é muito complicado, né? São áreas irregulares, áreas de invasão. Então, se esse fosse o contexto, o Brasil não seria um país tão urbano assim. E aqui não precisamos falar de favelas não, né? Se a gente for olhar para o nosso próprio município, né? Um município com 85 mil habitantes, nem todas as moradias têm coleta de esgoto, nem todos os bairros têm essa coleta do lixo semanalmente, ou o asfalto, que é uma coisa, né, que não é uma invenção tão grande assim, que todo mundo já domina a técnica. Então, nem todos os bairros têm praças. Pense em toda essa infraestrutura. Pense aí na questão do escoamento da água da chuva, da água pluvial. No nosso, perdão, desculpa pessoal. O nosso município não é dotado dessa infraestrutura, né? Então aqui nós temos alguns dados que vale a pena, né? Lembre-se que essa é a aula de abertura. Então, taxa de urbanização mundial, um histórico e a projeção. Em 1750, meu Deus, 1750 nós vamos estar antes da primeira revolução industrial. Antes por quê? Porque alguns livros trazem 1760. Até coloca para você assim, em meados do século XVIII. Né? Século XVIII, 1701 para frente. Então, antes da Revolução Industrial, olha a palavra industrial aparecendo aí, pessoal. Por isso que eu falei que é impossível falarmos de industrialização ou de urbanização e não falar de industrialização. Apenas 3% da população mundial vivia nas zonas urbanas, nas cidades. Em 1950, 29% da população. 1950, então, 1750, primeira revolução industrial, 1850, segunda, 1950, terceira revolução industrial. Só para a gente ir dando um contexto maior aqui, tá? Para a gente ir fazendo as sinapses, para nós irmos ligando aqui os nossos conhecimentos. Em 2010, 52% da população do mundo vivia nas cidades. Então, em 2010, esse mundo, esse planeta Terra se torna um lugar totalmente urbano. Em qual critério, professor? No critério demográfico mesmo, tá? E não no critério de arquitetura e urbanismo. E a projeção para 2050 é que 67% da população mundial esteja morando nas cidades. Taxa de urbanização mundial nos continentes. Então, na América do Norte. América do Norte aí pegando então, né, em ordem de cima para baixo, Canadá e Estados Unidos e o México. 82% da população vive nas cidades. Na América Latina, aí aqui vai entrar o México também. Como assim, professor? Lembra? Não sei se vocês, não sei se vocês vão se recordar. América do Norte, América Central e América do Sul é um critério estritamente de posicionamento geográfico. Um está mais em cima, outro no meio, outro embaixo. América Latina, esse critério é de acordo com os povos que colonizaram essa região, e de idioma latino, português, francês e espanhol. Então, o México ele tem essa curiosidade de fazer parte da América do Norte, pelo posicionamento geográfico,
e ao mesmo tempo da América Latina, pegando aí o idioma do colonizador. Então, do México para baixo, pegando as ilhas ali da América Central, 79% da população vive nas cidades. A Europa, né, onde foi o berço, né, da primeira revolução industrial, onde foi palco da primeira e da segunda guerra mundial, aonde está sofrendo com a Covid-19, 72% da população vive nas cidades. A Oceania, esse continente da Oceania é chamado de Novíssimo Mundo. Não sei se você se recorda. O Velho Mundo é o continente europeu, o Novo Mundo, o continente americano, e o Novíssimo Mundo, a Oceania, né? A última região aí a receber a grande influência dos colonizadores europeus. 70%. E aí, para puxar um pouquinho da sua memória, lá no nono ano você estudou Oceania. Você viu que, falando de regionalização, nós temos a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. Se recorda aí. O continente asiático, 44% da população vive nas cidades. E o continente africano, 39% da população vive nas cidades. Qual que é a leitura que nós podemos fazer em cima disso aqui, pessoal? Nos próximos, até 2050, vai ter um aumento muito grande dessa porcentagem. Então, qual o continente que vai ter um maior aumento dessa taxa de urbanização? 80, 70, 70, 70, 39, 44. Opa, eu tenho dois continentes aqui aonde pode haver um crescimento da população que reside nas cidades. O continente africano é um pouco mais complicado porque nós sabemos da questão da dificuldade do desenvolvimento tecnológico e até mesmo porque na África subsaariana ainda existem muitas comunidades, né, vivendo aí vivendo em isolados, né, de maneira isolada, como se fossem os nossos índios aqui. Então, onde é que vai, se tiver uma pergunta para você, quais continentes apresentarão, ou qual continente apresentará uma maior taxa de urbanização nos próximos anos? Continente asiático, né? Porque tem apenas 44%. Não entendi, professor, eu te explico. Esse bimestre você foi com 50 e o seu colega foi com 90. No próximo bimestre, quem tem chance de aumentar a porcentagem da nota? Aquele que foi com 50, que de 50 para 100, né, tem 50, de 90 para 100 só tem 10. Então é mais ou menos essa ideia, espero ter sido claro aí. Muito bem. Aqui nós temos alguns conceitos, tá? Eu não vou entrar nesses conceitos agora, tá? Ainda não. Então, conurbação, metrópole, região metropolitana, megalópole, megacidade, metacidade, cidade global. Eu não vou entrar em hierarquia urbana, não vou entrar naqueles conceitos ainda não. Vamos fazer aqui um breve histórico da urbanização. Você já sabe que é quando a população que mora na cidade é maior do que a que mora no campo. Então, quando é que vai começar? As primeiras concentrações populacionais, pessoal, vão surgir lá na Crescente Fértil. É um assunto de história aí para você, né? Tá aqui a localização no mundo, a Crescente Fértil. Na região aqui do Oriente Médio, na região da Palestina. Essa região aqui é a Arábia Saudita ou Península Arábica. Aqui está o continente africano, né? E a Crescente Fértil é porque recebe esse nome porque pela fertilidade dos rios dessa região, né, Rio Tigre, Rio Eufrates e aqui o Rio Nilo. Então, as primeiras concentrações populacionais, e aí você lembra um pouco da Bíblia também, né, foram nessa região aqui. Então, crescente fértil, porque o formato aqui é uma meia-lua, uma lua crescente. E fértil porque esses rios fertilizavam as suas margens e aí essas sociedades, essas comunidades sobreviviam através dos plantios aqui nessas regiões. Então, crescente fértil, Rio Tigre, Rio Eufrates e Rio Nilo, né? Só para você poder lembrar. E é claro que essas concentrações populacionais só foram possíveis a partir do momento que o homem começou a domesticar a agricultura, né? A domesticar o plantio.
Ele sabia o momento exato de plantar, né, o momento de colher, e não ficava sempre à mercê da estação do ano. Né? Ele começou a desenvolver técnicas. Né? Urbanização nos países desenvolvidos, pessoal. Aqui nós vamos traçar um paralelo. Urbanização nos países desenvolvidos versus urbanização nos países subdesenvolvidos. Então, o que eu posso falar dos países desenvolvidos? Vai iniciar aqui na primeira Revolução Industrial, aí eu lembro, 1750, dentro da Inglaterra, dentro do continente europeu. Lento. Se foi lento, deu tempo de ser planejado. E aí foi bem distribuído. Né? E aí nós vamos ter cidades médias. Veja só, quando você fala Revolução Industrial, você já pensa em indústria, só que é errado você pensar em indústria como a indústria que você conhece hoje. Como a indústria que você conhece hoje, altamente tecnológica, utilizando cada vez menos mão de obra humana. Você tinha as máquinas, mas exigia ainda grande quantidade de trabalhadores para operar essas máquinas. Então, por isso que foi lento. Essa revolução industrial aqui dentro da Inglaterra, no continente europeu, ela não foi tirando o emprego de cara das pessoas. Não foi como aqui no Brasil, por exemplo, que essa indústria já chega toda organizada, então vai ter muita demissão, entendeu? Aqui eu não vou conseguir, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui desenhar. Deixa eu colocar a caneta aqui, né? O que que nós temos aqui? Ah, geralmente nós temos. Não, vai ficar ruim para desenhar, não vou fazer não. Desculpa aí. Eu vou falar aqui, tá? Deixa eu voltar aqui pro apontador. Vai ficar difícil porque eu estou no notebook e eu estou só no touch aqui do notebook, eu estou sem o mouse. Quando você pensa em país desenvolvido, em país rico, qual é a característica do centro da cidade e qual é a característica da periferia? Vou mudar a pergunta. O que é que vem à sua cabeça quando você fala periferia? Aqui dentro de Gurupi, por exemplo. Pensou numa área aí desprovida de infraestrutura com alta criminalidade, não é? Se você parar para pensar, periferia significa a margem, né, em volta, periférico. Aqui virou sinônimo de coisa ruim. Como que é a periferia e como é o centro no país desenvolvido? Não está se recordando, né? Então tá. Filme lá que você assistiu, o filme dos Estados Unidos, né? Um filme de Hollywood. Como são os bairros, como são os setores, né? As casas ali sem muro, calçadas e jardins, no máximo uma cerca branca, não é assim que mostra? E quando mostra o centro da cidade? Muitos prédios e muitos muros. Não se lembra? Lembre aí do filme do Homem-Aranha. Onde é que o Homem-Aranha atua? É no centro da cidade. Por que ele atua no centro da cidade? Porque tem crime. E por que ele consegue prender a teia dele? Porque tem prédios. Então veja, nos países desenvolvidos, nos países ricos, o centro da cidade tem muitos prédios, tem muitos muros e tem muitos trabalhadores. Os trabalhadores ficam ali próximo ao local de trabalho. Olha tanto que eles são bons de pensamento. Se esse trabalhador mora perto do emprego, ele vai gastar menos tempo nesse deslocamento. Se ele gasta menos tempo nesse deslocamento, significa que a minha empresa vai ter maior produtividade porque ele vai chegar bem. Né? Então, olha a lógica, pessoal. Como é a periferia nos países ricos? É isso que você está pensando. A casa sem muro, um imenso gramado, uma cerquinha branca, como mostra no filme dos Estados Unidos. O próximo filme que você assistir, coloque esse sentido, comece a observar. Então, nos países desenvolvidos, o centro é um local totalmente cheio de muros, de prédios, e a periferia é um lugar muito mais bem planejado, tá? E aí, como foi lento, como deu tempo de ser planejado, você teve a possibilidade da construção de setores de quadras
como se fosse uma obra-prima, né? Isso aí, olha aqui, pessoal, em Barcelona, olha essas quadras, olha essas construções, né? Lento, planejado, então eu tenho toda uma infraestrutura muito bem pensada. Aqui eu tenho, né, os modais de transporte, quer dizer, modalidade de transporte, né, terrestre e aquático aqui, vivendo em harmonia. Isso é urbanização planejada. Já nos países subdesenvolvidos, opa, levanta a mão aí, Brasil. Países subdesenvolvidos, 1950, vamos lá? Primeira Revolução Industrial, 1750, segunda, 1850, terceira, 1950. O que mais dá para lembrar? 1950 já é o período pós-Segunda Guerra Mundial. Em 1950, imagine aí, 1750, 1800, 200 anos da primeira Revolução Industrial. Essa indústria já vai chegar aqui nos países subdesenvolvidos totalmente bem estruturada. Então, ela chega, quando ela chega no local, ela automaticamente provoca o êxodo rural, as pessoas saem do campo, vêm para a cidade em busca desse emprego, e aí vai causar um inchaço da cidade, vai ser rápido e vai ser um crescimento natural. Igual aquela música, deixa acontecer naturalmente. Desculpe aí, pessoal, né? Ofender os seus ouvidos. O crescimento natural, quer dizer, para onde que essa população está indo, construindo casa, vai ser ali mesmo, não dá tempo. Por isso que você olha para Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, até mesmo Palmas, que é uma cidade planejada, mas tem esses setores mais desplanejados. O crescimento é natural, é para onde está indo aquelas construções ali, né? Não tem planejamento. E aí nós temos como característica nos países subdesenvolvidos grande concentração de metrópoles. Professor, mas metrópole é uma coisa muito boa, professor. Nós não chegamos no... Eu pulei o conceito, eu vou voltar tá? na próxima explicação. Metrópoles tem a ver apenas com critério quantitativo, não qualitativo. Quantidade, mais de 1 milhão de habitantes. Não falei qualidade. Então nós vamos ter muita gente vivendo em lugares que não são tão bons assim. E aqui não vou desenhar um esquema, né? Não vai dar para desenhar. Mas volta a questão do centro e periferia. Quais são os melhores lugares para se morar nos países subdesenvolvidos? Nos setores centrais, nos bairros do centro da cidade. A periferia, para nós, do mundo subdesenvolvido, é sinônimo de lugar ruim, né? Acho que você pode concordar comigo. Então, a partir dessa explicação agora, tomara que você tenha essa concepção diferente das palavras centro e periferia. Ah, você mora na periferia. Se você for morador de um país desenvolvido, você vai falar assim, é verdade, né? Se for num país subdesenvolvido, nossa, não quero não, porque periferia é sinônimo de lugar ruim. Então tenha essa concepção, tá bem? E aí, né, tá aí a periferia, como ela é, até aproveitei o mesmo slide aí. E aí depois aqui iria falar deixa eu ver, urbanização da Europa. Tá, vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar essa explicação por aqui, para não ficar muito longo, não ficar muito cansativo para vocês. Nós vamos no próximo vídeo, o próximo vídeo vai ser referente à segunda semana. Eu vou fazer essa comparação entre a Europa e o Brasil, tudo bem? Postem lá comentários no Classroom, ou então manda para o meu WhatsApp, pessoal, como é que chegou esse vídeo para você, né? Se você conseguiu aí, se você conseguiu ouvir, como é que ficou a captação do áudio, tudinho. O objetivo aqui é que o prejuízo não seja tão grande assim, tá? Fiquem bem, bom estudo para vocês.